Olá, que alegria receber você aqui. Seja muito bem-vindo e hoje é uma programação muito diferente e muito especial. Eu quero agradecer você por estar aqui assistindo esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, porque eu tenho convidadas, além do Espírito Santo que já está aqui neste lugar, eu tenho convidadas muito especiais que são usadas por Ele nessa terra para levar a palavra e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Aproveite e se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer essa comunidade, esse lugar onde nós priorizamos a palavra de Deus e também não deixa de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vem por aí e clique em gostei, porque isso ajuda que o nosso vídeo possa alcançar mais famílias, mais pessoas e você vai estar contribuindo para que esse canal cresça e abençoe outras vidas. Tá bom? E não deixe de colocar seu comentário do que você recebeu de Deus nesse vídeo, qual foi a palavra, a frase, o que te marcou nesse vídeo. Isso é muito importante, eu vou estar lendo cada comentário com muito carinho. E eu quero apresentar para vocês, esse é o nosso primeiro programa e eu tenho a honra de receber elas que me abençoam, que me inspiram a amar a Jesus, a amar a palavra. E eu quero apresentar a Amanda Silva, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga. E é uma honra poder te receber aqui. Amém. Ela é uma influenciadora cristã nesse tempo. Tem falado de forma forte e poderosa para os jovens, para essa sociedade que a gente está vivendo. Então, ela tem sido essa voz, esposa, serva de Deus. E é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Amém. Amém. Gente, obrigada. Jennifer, obrigada pelo convite. Amém. É uma honra muito grande poder estar sentada nesse sofá e participar desse projeto que eu sei que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém, eu tenho certeza disso. E também, gente, a Barbie. É a pastora Naira Pedrini, essa mulher que abençoa muito a nossa vida. Ela é uma bênção, né? É pastora da Unidade em Cristo. Ela fala muito de saúde emocional, equilíbrio emocional nos tempos que a gente está vivendo hoje, que é um tempo tão difícil ter saúde emocional. Ela também faz parte da equipe do Dr. Augusto Cury. E além de ser pastora, ter uma experiência pastoral, ela tem uma experiência, né, no ramo da psicologia, de poder realmente nos ajudar nesse âmbito emocional que é tão importante e que nós temos sido tão atingidos. Muito obrigada, pastora! Minha amiga já também. A alegria é minha, o prazer. E eu tenho certeza que este é um programa, primeiro, privilégio, né? Sim! Este vai ser um programa que vai abençoar muitos. Em nome de Jesus. Amém, pastora. E nós vamos começar agora nosso bate-papo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Amanda, contar um pouquinho da sua história. Pastora Naira também. Pode começar, amiga, se você quiser. Pode começar, pastora. Eu? Bom, eu, como você disse, né, eu trabalho com... É o meu trabalho pastoral, mas eu também, uma coisa que eu faço com paixão, missões. Então eu vou muito para o Japão. Hoje a gente vai falar um pouquinho de jovens, é até interessante falar os jovens em outras nações, né? Sim. Então nós temos uma igreja no Japão, uma em Luanda, em Angola, e temos também um trabalho lá na Jordânia. Uau. Então eu faço esse roteiro sempre, levo caravanas para Israel. Então é um trabalho bem diversificado, né? E dou aula. Dou muita aula, sou professora na Academia de Pregadores, amo escatologia, ensino escatologia de manhã, de tarde, de noite. É minha paixão. Sim, que bênção! E você, Amanda, me fala um pouquinho. Chega a ser até engraçada a pergunta dessa pra mim, né? Porque contrastar não tem como, né? A pastora tem muita bagagem, mas eu me chamo Amanda, eu sou filha, serva, pregadora, influenciadora, congrego na Assembleia de Deus e eu tenho usado todo esse tempo que Deus tem me proporcionado nas redes sociais para espalhar o amor de Jesus, falar de sua palavra, falar sobre essa geração de jovens e influenciar de alguma forma positivamente através do Evangelho. É isso que eu faço. Que bênção! E amém. As duas, cada uma servindo, né, no seu chamado. E pode carregar a gente, pastora, pro Japão. Pode carregar. Eu e a Amanda, a gente vai, né, amiga? Amo, então, sou suspeita ela ama, em falar. verdade. Pode então levar a gente pro Japão, pra Luanda, sou doida pra ir na África. Eu também, quero muito conhecer. Que lindo. Angola. E eu também, tenho muita vontade. Quem sabe, né, amiga? Ó. Pastora, pode convidar. E eu queria muito conversar com vocês, principalmente a Amanda, ela faz um trabalho muito específico com jovens.
E eu amo jovens, né? Eu sei que eu trabalho muito com mulheres, mas o meu coração queima pela juventude dessa nação. Porque eu fui uma jovem que nasci e fui criada na igreja, e eu sei que impacto isso gerou na minha vida. Essa semente jamais saiu de mim. E eu me preocupo porque os jovens parece que hoje em dia estão indo para a igreja por ir, para buscar mais um entretenimento, mais um show, mais uma música. E até que ponto a gente está sendo eficaz na pregação da palavra, levando Jesus para esses jovens apenas como mais um evento? Ou será que a gente precisa ir mais fundo, levar mais a palavra, proporcionar mais eventos? E como vocês enxergam a sociedade hoje? Como vocês enxergam a juventude de hoje? E o trabalho que vocês desenvolvem para realmente fazer uma influência positiva na vida deles? Então, eu vou responder essa pergunta contando de como foi o meu início, né? Sim. Eu vim para Jesus quando eu tinha 14 anos de idade, né? Por um convite de uma amiga que estudava comigo na época da escola, no ginásio, na verdade no ensino fundamental ainda. E ela me fez o convite para participar de uma vigília e eu fui. Aceitei o convite, participei daquela vigília. Já foi pra vigília, né, amiga? Já fui direto pra vigília. Não foi nem um culto específico. Não foi nem um culto de vigília domingo, já. Vigília. Uma noitada diferente. Exatamente. E foi uma vigília muito impactante pra mim. Foi uma noite uma madrugada que eu só sabia chorar. Porque naquele lugar eu me senti muito amada, sabe? Eu me senti muito acolhida, muito abraçada, muito bem recebida. E eu me lembro que isso foi numa madrugada de sábado para domingo. No domingo eu já estava no culto dessa mesma igreja. Eu tinha confessado Jesus nessa vigília. E desde então eu passei a servir a Jesus. O que para mim foi muito difícil, porque eu não tinha uma figura dentro de casa. Por exemplo, no seu caso, você foi ensinada ali desde o início, né? Entra naquilo que Salomão ensinou. Ensine o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Sim. Eu não tive essa influência. Sim. Então, para mim, foi mais difícil, porque todas as minhas amizades ali na adolescência, pré-adolescência, eram meninas que gostavam de ouvir música, de dançar nos baile funks, nas festinhas da vida, nas matinês. Então, para mim, renunciar isso foi muito complicado, foi muito difícil. Mas eu me apeguei muito a Jesus, me apeguei muito à palavra, eu me apaixonei pela palavra. E eu decidi, a partir desse encontro, não ceder à pressão de um grupo. Uau. E eu percebo que o jovem, ele tem muito disso. A pastora que trabalha nessa área emocional sabe melhor do que eu. O jovem, ele não pensa no singular, ele pensa no grupo, no coletivo. Isso, no plural. Se eu não fizer, o que eles vão pensar? Se eu não agir dessa forma, como é que eu serei visto diante das pessoas? Então, é uma escolha muito difícil de se fazer, principalmente na sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Existem muitas portas, muitos caminhos escorregadios, muitas propostas, muitas influências na escola, nas redes sociais principalmente. Sim. Na vizinhança, nos bairros, nas faculdades, em todos os lugares. Você recebe todos os dias, né, diariamente, uma enxurrada de oportunidades para caminhos tortuosos. E eu acho que cabe ao jovem, nesse tempo, saber se posicionar pensando não no plural, mas pensando no singular. A gente olha, por exemplo, de Daniel, que quando ele recebeu ali na Babilônia a oportunidade de se assentar junto com os demais jovens para desfrutar de todo aquele maná, né, oferecido a outros deuses, ele se propôs em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Então ele correu o risco de ser mal visto diante daqueles outros jovens, ele correu o risco de ser mal visto diante das autoridades superiores a ele na Babilônia e, quem sabe, até mesmo correndo o risco da sua própria vida. Mas ele ainda assim decidiu: eu não vou me contaminar. Eu acho que precisa ter esse tipo de pensamento. A juventude precisa pensar dessa forma. Não o que os outros pensam, mas o que Jesus pensa sobre mim. Sim. Eu não devo ir baseado de acordo com aquilo que os meus amigos da minha faculdade, o meu grupinho que anda comigo pensa. E tem faltado isso na juventude de hoje. Acho que a gente tem que influenciar mais através da palavra, ensinando o genuíno evangelho, sobre essa questão de renúncia, sobre a questão do pecado. A gente não tem falado muito isso. A gente tem prendido muita juventude com muito entretenimento, está tendo muitas festas, muitas luzes. E a gente está perdendo um pouquinho do foco, infelizmente. Porque eu acredito que a diferença é uma experiência genuína com Deus. Sim, exatamente. Essa experiência precisa ser vivida. Porque embora muitos que... nasci num lar evangélico, não significa que filho de peixe, peixinho é. Mas de crente, não. Cada um precisa ter sua experiência com Deus.
Então, eu acredito também que o papel da mulher dentro de casa, né? A mulher edifica o lar. Ela tem esse papel. Então, trazer os filhos para levar essa experiência, para que o adolescente, o jovem, ele possa realmente ter uma experiência com Jesus. Porque eu lembro que o que transformou minha vida não foi os cultos que eu fui, não foram os congressos que eu participei. O que transformou minha vida foi quando um dia eu entrei no meu quarto e eu tive uma experiência real com Jesus. Então, acho que a juventude de hoje precisa entender que ele é real. Exatamente. E ter essa experiência verdadeira com ele. Né, pastora? Exato. Então, ouvindo tudo isso, eu também, como você, eu não nasci no lar evangélico e eu também, com 13 anos, me converti. Só que eu me converti na geração do avivamento. Uau! Né? Então, olha, falar na Forte. geração do avivamento, eu tô falando diante aqui de pessoas muito mais novas. Eu já sou avó de um menino de 15 anos. Uau. Então, eu me converti na geração dos anos 75 e, assim, um mega avivamento. Eu virei do avesso, literalmente. Eu só tinha eu e minha irmã de convertida. Então, como nós fomos? Então, nós somos de uma geração onde a gente conhecia limites, a palavra não. Exato. A gente tinha que aprender a lidar com a frustração. Hoje, os jovens, Nossa! eles têm um baixo limiar à frustração. Você quer ver? Nos games, eu sou avó de adolescente. Vó, compra a vida. Como assim? Tenta de novo, Mário. Tenta de novo. Nos jogos, né? Tenta de novo. Não, vó, ninguém tenta de novo. Como ninguém tenta de novo? Não, eu já tentei muito, agora eu tenho que comprar a vida. Compra a vida para mim. Não, então, aí quando eles vão para a vida profissional ou para a vida sentimental, meio que é esse mecanismo, eu quero comprar a vida. Eu não vou ser frustrado. Eu quero arrumar um jeito de não ser frustrado. Aí muda de igreja, aí muda de relacionamento, porque é a fragilidade emocional. Aí o que eu estava falando é que eu me converti, mas eu tinha essa coisa. Minha geração é aquela geração que conheceu o limite, não, frustração, você tem que lidar. Você não tem dinheiro, não tem. Não pode, não pode. Então, quando eu me converti e a minha igreja era longe, isso não foi dificuldade. Eu pegava 2 ônibus, andava a pé, debaixo de chuva, debaixo de frio, mas eu era apaixonada por Jesus, eu não tinha, não, isso é muito difícil. Não. Ou virou a cara pra você não quer mais aparecer na igreja. Exato. Já fica magoado. Ou tudo você... Isso. Aí vai para emoções de novo. Quando você falou de grupo, por quê? Porque é a baixa autoestima. A baixa autoestima faz o quê? Eu preciso ser amado, aceito e valorizado. É o Como é que eu sou? pertencimento, né? Como é que eu sou amado, aceito e valorizado? Fazendo o que todo mundo faz. Exatamente. Por exemplo, lá no Japão, eles marcam suicídio coletivo pelas redes sociais ao pé do Monte Fuji. Durante a pandemia, foi criada uma pasta ministerial. Hoje, o Japão tem um ministro da saúde mental. Porque virou causa, é o primeiro do mundo em suicídio. E o que acontece lá, a fragilidade emocional já é outra história. Eu estou falando do mundo ocidental. Tipo, a gente até fala do mundo oriental, o porquê da fragilidade emocional. Mas do mundo ocidental é aquela famosa geração Nutella, baixa autoestima, uma geração que foi criada assim, pela televisão. Sim. Ou com um computador, um tablet, qualquer coisa na mão, com pais que trabalham, pais muito envolvidos, muito ativos na igreja e pouco ativos como pai, que terceirizam a educação em tudo. Terceiriza na escola, terceiriza na igreja. Eu largo no Ministério Infantil, mas eu não dou continuidade na minha casa. Sim. Meu Deus! É por aí, é uma geração abandonada. Órfãos emocionais. Quando a gente fala de órfão emocional, a gente está falando de jovens frágeis em tudo, absolutamente tudo. Eles têm carência, raiz de rejeição, ansiedade, depressão, burnout, inquietos, agitados. E é tudo isso. Esse é o diagnóstico dessa geração. Porque não foram fortalecidos emocionalmente. Aquela velha história da borboleta, que a dificuldade é que faz com que ela saia do casulo. Isso. Você não tem como interromper o processo. Essa juventude teve um processo interrompido. E esse processo é a terceirização. Crianças educadas pelo TikTok, crianças educadas... E
influenciadas. Eu faço a pergunta, por quem é que os seus filhos estão sendo influenciados? Nossa. São duas coisas que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, eles não foram ensinados de que eles são sal e luz. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo o seguinte, antes de rede social, antes de youtuber, o que Jesus disse? Você é o youtuber da tua geração, sim, você é um influenciador, você é sal. Quando eu ponho sal, muda tudo. Sim. Quando eu coloco a luz, muda tudo. Então, o que os nossos jovens são? Influenciados e não influenciadores. São influenciados por tipo de pregação, que é pregação meio que eu costumo dizer, aí é uma crítica minha, eu falo sempre, parece uma geração de eco e não de voz profética. Todo mundo prega a mesma coisa que está na moda, então os jovens ouvem sempre os pregadores que estão falando sempre a mesma coisa, geralmente o que eles querem ouvir. Sim. Esse é um quadro caótico, né? Sim, muito sério, né? Muito sério. E que a gente precisa se levantar, porque o meu coração arde e chora por essa geração. Eu creio que ainda Deus vai levantar jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Jesus. E mulher, você que está nos assistindo, você tem um lugar de influência na sua casa, né? E como ela falou, quem tem sido a influência dos seus filhos? Então reflita sobre isso. Comece a observar quem tem sido as influências dos seus filhos. E isso é uma coisa que a Amanda fala, né? Sobre a geração fraca. Fala muito sobre isso. Você fez um vídeo sobre isso? Fiz um vídeo ontem falando sobre o excesso de informações que os jovens, as crianças, adolescentes e jovens têm recebido nas redes sociais, né? TikTok. E uma coisa que a senhora falou que me chamou muita atenção sobre essa questão da fragilidade na juventude, né? Eu cresci tomando muito não, levando muito não. Sim. Né? Muito. Eu cresci sem minha mãe, eu cresci de certa forma com a ausência do meu pai. Então, tipo, eu ouvi não a minha vida inteira. Sim. Hoje, qualquer coisa que me aconteça, seja nas redes sociais, por hater, porque você prega a verdade, você toma hater. Os haters. Muitos haters. Um beijo pra vocês. Amo vocês, um beijo tá? Haters. Jesus ama muito vocês. Cristo Jesus. Que bênção. Mas a gente leva muito, muito, muito. Se você fala... Eu aprendi que na rede social a gente nunca vai agradar 100% todo mundo. Não vai. Ou eu vou agradar um grupo e vou desagradar outro. Entende? Então, assim, hoje não me afeta ouvir certos tipos de comentário, ler certos tipos de comentário. Isso me tornou muito forte, o fato de eu ter crescido apanhando muito da vida, de certa forma, por um propósito de Deus, me tornou uma pessoa forte hoje. E sim, tem acontecido muito isso, a juventude tem se tornado muito fraca emocionalmente por conta disso, porque os pais têm terceirizado a educação dos seus filhos, jogando sob a responsabilidade de pastores, sim, que esses pastores precisam fazer aquilo que os pais não fizeram em casa, exatamente assim que eles pensam. Ontem, no vídeo que eu postei falando sobre a geração alfa, né, está sendo influenciada pelo excesso de vídeos de TikTok, né, as crianças sendo expostas, fazendo danças sensuais, muita erotização, né, um prato para pedofilia, tudo muito exposto. E eu recebi muitos comentários de tias da escolinha dizendo exatamente assim: eu tô ficando assustada com a falta de informação e doutrinação bíblica dentro de casa. Porque essas crianças vêm para a salinha, exemplo, no caso das crianças, elas vêm para a salinha, elas não sabem quem foi Moisés. Elas não sabem quem foi Davi. A gente pergunta quem foi Moisés, quem foi Davi, as crianças não sabem responder. Por quê? Porque os pais não ensinam em casa e jogam para as tias da escolinha essa responsabilidade de ensinar. E aí o seu filho, sem doutrinação dentro de casa, vai para a escola, consome um monte de ensinamentos ateístas, marxistas. Como é que fica a mente dessa juventude? Desses adolescentes, com esse excesso de informação contrária àquilo que você deveria ensinar e no fim você não consegue ensinar aos seus filhos dentro de casa. Nós estamos transformando jovens frágeis, depressivos, ansiosos, pessoas sem conhecimento do que é de fato o relacionamento com Cristo, sem conhecimento da palavra e influenciados por teorias completamente contrárias àquilo que a Bíblia diz. Fora que síndrome de pensamento acelerado,
que é a famosa SPA. Até por causa do celular, né? Sim, é Muita um informação. excesso de informação e que produz pensamentos super acelerados, falta de concentração, distraídos e que não gostam de ler. Aí não lê a Bíblia. Exatamente. Não lê a Bíblia. E a gente precisa realmente se posicionar, né, e fazer a diferença, porque eu creio que ainda há esperança, né, para essa geração. Eu creio que a gente ainda vai ver frutos por aquilo que a gente tem feito, né, pregado a palavra. Em algumas igrejas que eu vou pregar, de vez em quando eu faço um apelo específico para os jovens, porque o meu coração queima por eles. E eu creio que Deus está nos levantando, a mim, a Amanda, a pastora Naira, para a gente ser uma voz, porque eu acho que a gente nunca viu, antigamente, pelo menos aqui no Brasil, né, no Japão é diferente, mas quando a gente falava de suicídio, a gente pensava um senhor, uma pessoa adulta. Hoje, eu já ouvi, lá, eu moro na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, de adolescente de 13 anos que se jogou. Sim. 13 anos. Então, assim, hoje está muito sério. Eu já ouvi lá em Campinas uma amiga que também, uma adolescente que estudava com o filho dela, também se suicidou. Então, os jovens, né? Então, a gente trazer esse despertamento para a gente orar pela nossa juventude. Sim. Eu creio que Deus tem algo muito especial a fazer. E como é ser um cristão hoje, jovem, nesse tempo para você, Amanda? Como que o jovem ele tem que fazer para hoje andar nesses ambientes? Porque antigamente, o mal, para você acessar o mal, né, um pouquinho mais atrás, você tinha que ir na rua, você tinha que ir no bar, hoje não, o mal entra na sua casa. Meu pai me criou sem poder assistir novela, porque novela era um dos caminhos que vinha o mal. Sim. Então ele me proibia de ver novela, eu não assistia novela. Mas hoje você tem o celular, você tem o YouTube. E hoje quase todas as crianças acessam. Todas as crianças têm acesso ao TikTok. Então como ser um jovem nesse tempo, circular no ambiente da escola, circular em ambientes, né, que não tem como controlar, como se fazer a diferença? Eu acho que é você se conhecer em Deus, saber quem você é e para que você foi chamado. Como você mesma disse, tá dominado em todos os lugares que a gente vai. É no ambiente da faculdade, é no ambiente da escola, é dentro dos streams, nas séries, nos filmes, na rede social. Tudo. Eu acho que você precisa ter filtro. Jovem cristão, para ser um jovem cristão nesse tempo, a gente precisa ter filtro. Saber como se proceder, saber como se comportar, o que falar, como falar, com quem falar. Eu acho que é mais essa questão do filtro mesmo. Ser um jovem cristão hoje em dia, não falar qualquer coisa diante de quaisquer pessoas, pregar mais sobre a Bíblia, né? Ensinar sobre a palavra, os princípios da palavra, seguir os princípios da palavra também, que são muito importantes. Não é impossível, tá? Para quem olha aí, ser crente é muito difícil. Não é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Tá? Eu sou a prova disso. Eu também. Nesse tempo, todos nós aqui, né? Nesse mundo completamente exposto, onde muitas portas têm sido abertas para caminhos tortuosos, nós estamos aqui porque, como a Jennifer disse, tivemos um encontro pessoal com Jesus, tivemos pleno conhecimento daquilo que ele fez por nós e hoje manifestamos através das nossas palavras, das nossas ações, aquilo que ele fez na nossa vida. É o que eu faço, é o que a pastora Naira faz, é o que você faz, é o que todo jovem que teve encontro com Jesus pode fazer, é manifestar. Então, não é impossível, tá? Não é. Ser um jovem cristão nesse tempo e influenciar, ao invés de ser influenciado. Amém. E eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem muitas mulheres que me acompanham, até por causa do meu testemunho, né, de reconstrução na vida sentimental. E eu sei que a vida sentimental é um ponto que mexe, né, com muitas mulheres. Quem é que não tem o sonho de casar? Sim. Quem é que não tem o sonho de ter uma casinha com seu marido? Né? A gente fomos criadas cuidando de boneca, né? Sim. Então a gente tem o sonho da família. Isso é muito real, muito latente na nossa geração. E o que eu vejo cada vez mais são mulheres destruídas emocionalmente. E eu queria fazer uma pergunta, pastora Naira. Vida sentimental importa para Deus? Importa e muito, mas nós estamos agora também falando de geração. Sim. Essa é uma geração muito carente. Sim. Então, ela quer mudar o status ali do Facebook ou do Instagram não tem mostrar para as pessoas. E mostrar o status ali, saiu de solteiro para casado, mas por carência. E é saudável você desejar, você
querer um relacionamento é sonho de Deus, não é teu, é sonho de Deus. E Deus criou o homem e a mulher para estarem e andarem juntos. Deus viu que Adão que não estava bem sozinho. Agora, quais são pontos, você, mulher, que está ouvindo, quais são os pontos para você entrar num casamento saudável? Número 1, você não pode querer entrar num casamento para ser amada. Parece contraditório o que eu estou falando. Não pode ser essa a motivação. Você precisa se amar primeiro. Aí sim, é complemento. O meu marido vai me amar. Mas se você não se ama e você lança toda a expectativa de suprir tudo que você precisa, que ele vai te dar, não vai dar certo. Porque ele não vai conseguir. E aí você vai ficar frustrada. Então você tem que se amar. A outra coisa que você precisa saber é que a pessoa é aquela super idealização. Você super idealiza e aí você casa com uma pessoa que tem defeito como você tem. Sim. Então, não terceirize a tua felicidade também. Esse é o terceiro ponto. Como não? Você precisa primeiro cuidar da tua restauração emocional. Se você já for uma pessoa realizada, feliz, o teu marido, nós estamos falando com mulher, então, o teu marido é um complemento na tua felicidade. Ele não pode ser, não, ele tem que ser o meu pai, ele tem que ser o meu irmão, ele tem que ser aquele que me valida o tempo todo, ele tem que me falar de 5 minutos que ele me ama, senão eu não me sinto amada. Porque baixa autoestima, insegurança, toda uma carência, toda raiz de rejeição vai trazer conflitos emocionais, vai trazer conflitos matrimoniais. E outra coisa, autoconhecimento é imprescindível. Sim. Se você não se conhece, você não conhece o teu temperamento. Nós estamos falando aqui com 3 pessoas casadas. Agora, imagina, no meu caso, eu tenho... Parece, né? Por eu ser calma, não parece que eu sou colérica, mas eu sou. Eu sou colérica também. Eu sou colérica. Então, eu sou uma pessoa prática, rápida, tenho opinião, eu sou forte e sou organizada. Isso entre em outras coisas. Essa parte eu não peguei, a organização. Você casa com quem? Você casa com uma pessoa diferente de você. Sim. Porque você admira o que falta em você. Então, o que falta em mim? Assim, eu não sou aquela pessoa mega espontânea. Aliás, eu não sou nada espontânea. Eu sou tímida, introvertida. Aí, eu me apaixonei por quem? Aquele sanguíneo, espontâneo. Eu entendo muito disso. Não é? Falante. Só que, aí, quando você vai para debaixo do mesmo teto, aquela pessoa sanguínea e falante é desorganizado. Não programa nada. Então, aí, se eu não me conheço e eu não conheço o temperamento, autoconhecimento e conhecer com quem eu vou casar, tá fadado também a infelicidade. Então, casamento, Deus se importa. Mas Deus também, Ele quer que você se prepare para isso. Você não pode se largar, se abandonar, não pode ter o Tinder da vida, né? Não, pelo amor de Deus, você tem que ser oração e aguardar o momento certo e se preparar para esse momento. Não tem outra fórmula. Sim. E até com pessoas que estão enfrentando dificuldades no casamento, né? A gente já chegou a essa conclusão, que Deus não restaura o casamento. Deus restaura pessoas para ter um casamento saudável. Sim. Exato. Porque é como a gente tá que importa, não é a instituição casamento, mas é como se eu tô deixando o Espírito Santo me moldar, trabalhar no meu temperamento, eu ser mais maleável. E eu acho que um dos lugares que a gente é mais tratado de fato é o casamento, né? O casamento nos trata de um jeito e nos torna melhores. Fala um pouquinho também, Amanda, sobre essa área que eu nunca vi você falando. Então, Ricardo tá ali. Tá ali. Gente, quando eu conheci o Ricardo, a gente sempre foi muito diferente, né? E pouco antes da gente casar, estávamos noivos, eu tinha um problema muito grande com ciúmes. Sim. E aí eu lembro que eu conversei com um amigo meu, porque a gente vivia em pé de guerra, né? Discutindo, porque eu tinha ciúmes. É uma experiência minha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tinha muitos ciúmes. E aí eu conversei com um amigo meu que na época estava se formando em psicologia. Mandei mensagem para ele e falei assim, amigo, não vou citar o nome dele por ética. Falei assim, eu tô discutindo muito com o Ricardo, a gente tá brigando muito, e fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí ele me perguntou, me conta um pouco mais sobre a sua vida. Eu fui, contei, discorri tudo, desde a minha infância até aquela fase que eu estava vivendo. Sim. E aí, quando eu findei os áudios, ele disse assim, Amanda, já peguei a senha. Você está transferindo para o seu noivo a paternidade do seu pai.
Tipo, a ausência que o seu pai deixou, você transferiu para ele. Porque, por exemplo, na sua vida inteira você se acostumou a perder. E aí você encontrou alguém, que nesse caso é o seu noivo, que começou a fazer por você as coisas que o seu pai não fez. Meu Deus. Então, com medo de perder, você jogou toda essa responsabilidade para ele de ter que cuidar, de ter que amar, de ter que proteger. Mas você precisa entender que ele é o seu noivo, não é o seu pai. É o que eu falei. Quando a senhora entrou nesse assunto, eu pensei na hora, eu lembrei, eu falei, se me der a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Sim. E aí, eu conversei com ele naquele dia, depois que ele me explicou. E muitas mulheres sofrem com a insegurança, com o ciúme. E às vezes é a paternidade. Pode ter certeza que é uma falta de paternidade. Você acaba transferindo, né? Além de que o Dr. Augusto Cury usa uma frase típica para ciúmes. Ele diz que é saudades de você mesmo. Exatamente. Por quê? Porque você se perdeu em você, você não se ama o suficiente, você está inseguro. Não se aceita. Então, você tem medo de perder porque você é inseguro. É saudade de você. Exatamente. Meu Deus. Aí, quando ele disse isso pra mim, virou uma chave. Conversei com outro amigo meu também, que é pastor, que é psicólogo, e ele falou assim, você precisa se amar. Tudo exatamente do jeitinho que a senhora explicou agora. Você precisa se amar e se aceitar. Deus vai fazer muitas coisas na vida de vocês, mas a partir do momento que você entender que você precisa se amar. Você só pode amar o seu futuro esposo quando você aprender a amar a si mesmo. E não pensar em casar para ser feliz. Você já tem que ser feliz antes de um casamento. Exatamente do jeitinho que a pastora Naira explicou. Então, isso virou uma chave dentro de mim e da água para o vinho. Eu posso dizer para vocês com 100% de certeza, eu mudei da água para o vinho. Porque eu aprendi a me amar, aprendi a me valorizar. E aí, quando as coisas colaboraram, o tempo colaborou, a gente se casou. E hoje eu tenho uma vida muito feliz. Sou uma pessoa casada, vou fazer 6 anos de casamento, a gente tá quase 9 anos juntos, né, de namoro e noivado, casamento vai fazer 6. Um relacionamento super saudável, com muita confiança, eu confio 100% nele, de olhos fechados, ele confia em mim. E hoje a gente vive muito bem, mas graças a essa chave que virou. E existem muitas mulheres que têm esse problema e precisa cuidar. Exatamente. Procure um profissional de saúde, cuide de você, cuide do seu emocional, siga os conselhos da pastora Naira aqui que você vai se dar bem. É caminho, né? Certeza. Então, a vida emocional importa, né? Importa, muito. Deus se importa. E eu sei que tem muitas mulheres que ficam assim, mas aonde vai vir? Parece que, né, hoje você olha para um lado, você olha para o outro, porque eu passei por isso. Eu falei, meu Deus, da onde vai vir? Vai ter que nascer a pessoa, né? Porque a gente tá numa sociedade tão complicada, vocês concordam, meninas? É. Né? Que os homens não querem ser homens. Sabe né? onde eu conheci meu marido? No púlpito. Sério? É, porque eu estava dando um seminário naquela época que se chamava, não era imersão. Os nomes mudam, é a mesma coisa. Workshop, seminário, workshop, imersão. Aí eu estava dando na época, um seminário e ele era um aluno. E aí ele Olha. Então, não, estou falando porque para quem fica preocupado, não se preocupe. Brota, igual a gente fala. Brota na hora certa, brota. E uma coisa que eu sempre dizia era, Deus, prepara o bom encontro. Prepara o bom encontro, o dia que eu vou encontrar. Você fez até um videozinho com ele, né? Sim. Vocês se esbarrando. Reproduziu um dorama da vida real. Isso. Né? Então, mulher, você que está aí na sua casa, ore a Deus e fala assim, Deus, prepara o bom encontro. O encontro que eu vou encontrar, aquele que eu vou compartilhar a vida, aquele que eu vou caminhar junto. Porque Deus prepara o bom encontro. Não é, pastora? É, e eu vou dar uma dica para você. Se está demorando é porque você não está pronta. Nossa, então, forte, corre para se preparar, se prepara. Isso é verdade. Espiritualmente, estou falando sério, emocionalmente. Olha, você vê Ruth, né? Ruth, ela se preparou. Ruth, eu estava falando hoje com uma mulher. Ela falou assim, Ruth se preparou porque ela se fortaleceu no meio da tragédia. Ela não ficou olhando para o passado, ela cuidou das emoções dela. Ela saiu de perto do caixão. Ela podia ficar o resto da vida ali, agarrado naquele fato, naquela perda. Não, vida que segue. Ela não falou vida que segue, não, quero agora outro marido. Não, Ruth não foi buscar outro marido. Ruth foi cuidar da vida dela. Ela foi ajudar a ex-sogra dela, que já não era mais sogra, o marido morreu. Então, Ruth tinha outra visão. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Não,
Ruth não ficou neurótica pensando quem seria o próximo. Ela mudou de país. Será que vai ter marido ali? Quem que vai querer casar com uma moabita em Israel? Noemi se preocupou mais com isso do que ela não. Ela focou, não, eu quero, sabe uma coisa? Eu quero algo novo, eu preciso me fortalecer, eu preciso sair do meio da tragédia, eu vou ajudar o outro, foi ajudar a sogra, e foi trabalhar para a sogra, para ela e para a sogra. Então, quanto mais você se fortalecer, mais rápido chega a tua bênção. Tenho certeza. Eu postei esses dias na minha rede social uma frase que dizia assim, antes de você orar pela pessoa certa, ore para ser a pessoa certa, seja a pessoa certa. Se prepare e se cuide. Que no tempo certo, essa pessoa vai aparecer. Exatamente. E o que é interessante da vida de Ruth é que ela, quando estava cuidando da sua sogra, que ela teoricamente não tinha mais obrigação, Sim. Concorda? Ela estava cuidando de outra pessoa. Nesse cuidar de outra pessoa, Deus cuidou dela. Né? E às vezes a mulher só está preocupada em procurar o marido e não cuida de ninguém. Não cuida nem dela e nem de outra pessoa. Porque eu acredito sim que às vezes a felicidade está no cuidar do outro. Sim. A felicidade é em ser útil no mundo. Agora, se você só vive para você mesma, procurando no Tinder como se fosse um catálogo, um menu, para encontrar o homem que adequa ao seu perfil, e você não vai servir na igreja, você não entra na recepção, você não entra no ministério para ajudar outras pessoas, você não faz uma obra social, você não faz diferença na vida de ninguém, você quer simplesmente ter o seu marido, aí fica realmente difícil, porque o que eu vejo na vida de Ruth, isso me deu agora, quando ela estava falando. Ela não só cuidou dela, mas ela cuidou de alguém. E tem gente que está só cuidando de você mesma, cuidando da sua aparência, resolvendo os problemas da sua alma, com botox, com bisturi, com cirurgia plástica, ficando com o corpo perfeito, mas você não sabe cuidar de ninguém, você não sabe ajudar ninguém, você não tem uma palavra para dar a ninguém. Tem gente que, se você for conversar, não tem nenhuma palavra boa para dar, não sabe dar uma palavra de consolo. Mas Deus está dizendo, começa cuidando de você sim, mas também cuida do outro, vai servir na igreja, vai ajudar alguém, vai fazer a diferença, vai ser útil no mundo. Porque quando você está sendo útil, ela estava pegando as espigas, não era só para ela. Ela estava pegando as espigas para cuidar dela e da sua sogra. Então, enquanto você está cuidando de você e cuidando de alguém, Deus vai mandar a pessoa certa para cuidar de você e cuidar do seu coração. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. É isso, né? É verdade. Rebeca é igual. Sim. Rebeca, ela foi... Quando que ela podia imaginar que aquele dia ia ser o dia diferente da vida dela? Exatamente. Ela estava lá toda descabelada, imagina a Rebeca toda descabelada, estava fazendo um trabalho do dia a dia dela e, de repente, apareceu a oportunidade, mas ela não olhou em Eliezer a oportunidade. Não vou casar com Eliezer, ela não estava nem pensando em casamento, ela estava pensando, servindo o outro. Uau. Viu? Ela foi pegar água para o camelo, deu água para o Eliezer, não o suficiente para Eliezer, falou, vou dar para o teu camelo também. Gente, são 10 camelos. 800 quilômetros, aqueles camelos, 10 camelos tinham andado. Aí faz o cálculo de quanto, olha, era mais de 100 litros de água aquela mulher carregando. Meu Deus! Horas e horas carregando água. E aí que eu digo, suada, descabelada, e Deus falando, é essa mesmo. Aí, olha, Isaac, né? é essa, ela é bondosa, tem empatia, ela é misericordiosa. Então ela estava sendo analisada e nem sabia. Você pode estar sendo analisada e nem sabe. Olha aí, verdade. E isso é forte. Porque eu acredito que também Deus vê as intenções do nosso coração. Porque também não adianta nada você dizer, vou entrar ali na recepção só para ficar vendo os gatinhos na igreja. Não adianta, porque você está com essa intenção. Sua intenção tem que ser genuína em Deus. Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou orientar a pessoa que está chegando na igreja a sentar no melhor lugar. Eu vou estar aqui nesse ministério, eu vou servir de coração. Não na expectativa de encontrar alguém. Não é errado, né? Mas que o seu coração seja sincero. Se você se propor a servir, que sirva de verdade, que sirva com interesse do coração. Não é verdade, Amanda? É verdade. Tem que ser genuíno. Tem que fazer porque você ama Jesus, porque você ama servir as pessoas e não simplesmente para esperar uma recompensa, né? Exatamente, exatamente. E é isso, gente. Eu estou muito grata por esse bate-papo. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que essa palavra também vai ministrar o seu coração muito mais. E eu tenho certeza que daqui vão surgir próximas esposas aí. Em nome de Jesus. Mulheres que vão cuidar delas, vão cuidar do próximo, vão ser útil. E enquanto você estiver nessa missão, Deus vai cuidar de você, vai cuidar do seu coração.
E eu creio também que mães que estão aqui assistindo esse vídeo vão se posicionar, vão ser influência na vida do filho e vão cuidar das influências que o seu filho tem tido para que o seu filho realmente possa ser sal e luz. Porque onde o seu filho chegar vai fazer diferença. Seu filho chegou na escola, vai fazer diferença. Seu filho chegou numa roda de amigos, vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa. E eu quero deixar em aberto para as minhas convidadas lindas deixarem uma palavra de Deus para sua vida. Pastora? Bom, para mim foi imensa alegria estar aqui. E não esquece, hein? Escreve pra gente contando testemunho. Conta! Escreve aqui no canal, fala, olha, eu casei, eu me cuidei. Eu ia falar justamente isso. Isso aí, verdade. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Reforçando as palavras da pastora, se inscreva no canal, as palavras da Jennifer, ative o sininho das notificações e deixe um comentário no final que a gente quer ver o seu testemunho, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.